pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no auladê.com.br, esse lindo projeto aqui para o Brasil. Mais uma aula de história, professor Rodrigo Woloski. Então tá, pessoal, vem comigo aqui a aula de história de absolutismo e mercantilismo. Mercantilismo e absolutismo. Pessoal, nas últimas aulas a gente falou sobre o renascimento cultural. O renascimento cultural, para lembrar você aí, foi aquela transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. A transição do homem medievo para o homem moderno. Quando no Renascimento, as características do feudalismo, que nós também já vimos em aula aqui, foram criticadas. A economia de subsistência, aquela economia fechada do feudalismo, a política descentralizada e o poder cultural restrito à fé, à religião. Bom, lá no Renascimento nós vimos que aqueles burgueses, aqueles intelectuais entre os séculos XIV e XVII proporam, ao invés do feudalismo, o capitalismo. Ao contrário da política descentralizada na mão daquela nobreza feudal, eles tiveram como proposta a política centralizada na mão de um rei, de um soberano, para colocar as ideias da burguesia em prática, que é o capitalismo, onde, lá no Renascimento e na Idade Moderna, será chamado de mercantilismo, a primeira fase do capitalismo, o período do pré-capitalismo. Certo, turma? E ao contrário também daquele poder restrito da religião, da fé, do teocentrismo, eles colocaram em prática e proporam a razão, o humanismo, a valorização do ser humano. Certo, pimpolhos? Então, hoje, a nossa aula é a manifestação da política na Idade Moderna, a partir do Renascimento, que foi vem comigo, absolutismo, e a manifestação da economia lá da Idade Moderna, lá na Europa, também a partir do Renascimento, que foi o mercantilismo. Portanto, nós vamos falar hoje um pouquinho da política típica lá da Europa na Idade Moderna e a economia típica lá da Europa também na Idade Moderna, que foi o mercantilismo. Certo, pimpolhos? Então lembra, essa Idade Moderna que vivenciava o Renascimento, a transição do medievalismo para a Idade Moderna para o moderno, certo? Muito bem. Tu vai lembrar que o absolutismo ele tem a ver com o contexto do surgimento dos Estados nacionais modernos, o surgimento das nações. Quando se tem agora uma fronteira definida, se tem um sistema burocrático, um exército real, nós temos também o tributarismo, leis específicas. Bom, é a ideia da nação, é a ideia de um país, de uma nação moderna. Muito bem. O sistema político desses Estados nacionais modernos, ali no início da Idade Moderna, foi a monarquia absolutista, ou o absolutismo, idealizados por artistas, por literatos lá do Renascimento. O Maquiavel, do Príncipe, o Thomas Hobbes, do Leviatã. Esses titios aí fizeram nas suas obras as características fundamentais para entender o absolutismo, onde o rei tem o poder total concentrado na sua mão, o poder absoluto, o poder uno. O rei, ao mesmo tempo, ele é o legislativo, de formular as leis, é o executivo, de executar as leis, e também é o judiciário, de julgar as leis. É o poder uno, é o poder incontestável do soberano. Ora, prof, para que um rei, para que um soberano forte? Para colocar as ideias da burguesia em prática, em ação, para controlar a nação, para controlar a sociedade. O rei no absolutismo, ele é um mediador social. Então essas características aí de um rei absoluto, o poder incontestável, o poder uno, o rei que tem caráter hereditário, morre o rei, geralmente o filho mais velho assumia, é uma dinastia, uma família no poder, e esse rei está aliado à burguesia. Ou seja, turma, nós temos agora uma aliança de uma realeza que centraliza o poder em si, e também com a burguesia que queria transformar aquela economia feudal no capitalismo, nas suas características do mercantilismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então isso é o absolutismo, é a prática política típica da Europa Ocidental lá na Idade Moderna. O poder inquestionável do rei, praticamente a divinização do rei. Falou absolutismo, o que vem na cabeça mesmo? Bom, geralmente vem o Luís XIV, né? O Rei Sol, aquele que dizia que a França era ele era a França, o Estado sou eu. É o poder total na mão de um rei, na mão de um soberano, apoiado, financiado pela burguesia, pelos comerciantes pimpolhos, que queriam colocar em prática o comércio, o lucro, a compra-venda,
o valor monetário dentro dessas nações modernas, dentro desses estados nacionais modernos, certo? Então tu vai lembrar aí dessas características do absolutismo. Também, turma, temos que lembrar do mercantilismo, da economia mercantil, de mercado. Pessoal, o mercantilismo é a primeira fase do capitalismo. Também lá para o pessoal, para os barbudos, como diz o professor Bira, que depois vai conversar com vocês, são os marxistas dizem que é o período do pré-capitalismo. Enfim, o fato que o mercantilismo é a economia lá da Idade Moderna na Europa e que respingou de forma muito forte aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente já começa, não demora muito, um tapa e um tombo, a gente já começa a fazer aula geral e também no Brasil. Certo, Pimpolhos? Então aqui o mercantilismo, as características desse capitalismo, a busca do lucro, da compra, da venda, do comércio. Bom, para isso tinha intervenção do Estado na economia, o intervencionismo, quando o governo, que é a monarquia absolutista, faz intervenção, ou seja, tem o controle da economia. É claro, né, Sor? A burguesia está junto com a nobreza, agora com a realeza, com o rei. Pois é, então o intervencionismo, o controle estatal, o controle do governo sobre a economia é uma característica super importante do mercantilismo. Além disso, também tem o protecionismo, que era proteger a economia frente a um possível concorrente, uma outra nação mercantilista. Nós temos também os monopólios. O governo tinha o dirigismo econômico. O governo controlava e determinava quem comercializava de quem teria o monopólio de determinado setor, de determinado produto, determinada especiaria, né? Nós também temos o colonialismo. Colônias. Nós vimos já que uma colônia é um território que pertence a outro e a colônia deve dar lucro para a sua metrópole. Logo, por exemplo, aqui, Pimpolhos, o Brasil foi uma empresa colonial de Portugal. O Brasil deveria dar lucro para Portugal lá com o mercantilismo. Muito bem praticado aqui. Daqui a pouquinho, segura a audiência aí, a gente vai falar os tipos de mercantilismo. Certo? Então aí a gente já viu a intervenção do Estado na economia, o protecionismo também, os monopólios, colonialismo. Para que isso, prof? Bom, para buscar o lucro. E esse lucro do capitalismo nós vamos chamar de balança comercial favorável. A balança comercial favorável, eu mais vendo do que compro, eu mais acumulo grana, eu mais acumulo capital, no caso aqui do mercantilismo, os metais preciosos, ouro, prata principalmente, para eu enriquecer o meu Estado, enriquecer o meu rei, a minha realeza, o governo e esses comerciantes, esses burgueses. Certo, turma? Bom, antes do senhor explicar o quadro aqui, vocês estão ansiosos pelo quadro, o prof aqui vai falar os tipos de mercantilismo, as formas que os europeus criaram para buscar lucro, tá? Nas suas rotas comerciais ou nas suas colônias. Tinha o metalismo, é fácil, né? É adquirir metais preciosos, ouro, prata, diamante, é conseguir enriquecer, é explorar um território, de lá extrair esse ouro, essa prata e levar para os cofres lá dos países, nações mercantilistas da Europa. Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França. Muito bem, o metalismo, também chamado de bulionismo, é a prática de explorar metais e levar para os cofres dos europeus, fazer a cunhagem de moeda, a moeda, portanto, feita aí desse ouro, dessa prata, e que quanto mais ouro, mais prata a nação mercantilista tinha, mais rica, mais próspera ela. Certo, Pimpolhos? Além do mercantilismo do tipo bulionismo, metalismo, nós tínhamos o comercialismo, que esse é fácil, né? É praticar comércio, é comprar um produto numa determinada colônia, um território, e revender em outro. Os ingleses, que não tinham colônias tão fartas quanto os portugueses e espanhóis no século XVI, XVII, praticaram muito comercialismo. Todas as nações praticaram um pouquinho desses mercantilismos aí, mas uma nação, ela acabou aparecendo, acabou se criando mais num tipo do que em outro. Eu dei o exemplo aqui do comercialismo para os ingleses. Então agora o comercialismo, né? Também do comercialismo aí, esse comércio marítimo, também nós temos o plantation. Para que esse nome, prof? Plantation, de plantação, agricultura, pecuária. O plantation é a forma de mercantilismo onde
As nações mercantilistas conseguem lucro a partir da agricultura, da pecuária, naquele tripé monocultura, a produção de um produto em larga escala, latifundiários, né? Uma grande extensão de terra na mão de um dono, de um proprietário, monocultura, latifundiários, e quem trabalha nesses latifúndios, nessa monocultura, nesse mercantilismo do plantation? Os escravos. A mão de obra escrava poderia ser a mão de obra dos indígenas na mita espanhola, por exemplo, ou a escravidão africana no Brasil, Caribe, sul dos Estados Unidos. Então, o plantation. Então, vem comigo aqui, recapitulando. Nós já vimos o bulionismo, o metalismo, exploração dos metais, o comercialismo, o comércio, não tem erro, né? Compra, revenda de produto. E também o plantation, que é a agricultura pecuária, do latifúndio, da monocultura e também do escravismo. Mas ainda nós temos um quarto tipo de mercantilismo, que é o industrialismo, ou ainda também chamado cobertismo, que é pegar um produto natural, é pegar uma matéria-prima e transformar num produto, numa manufatura. Vamos dar um exemplo, senhor? Vamos! Os franceses que compravam a madeira de Portugal, vinda do Brasil, o pau da brasa, pegava esse pau-brasil para transformar na tinta carmim e tingir lá a roupa das titias francesas lá do século XVI, XVII. Então o cobertismo ou industrialismo, muito praticado pela França, pela Inglaterra, Holanda, tá? É transformar a matéria-prima num produto, numa manufatura. Então os quatro tipos aí principais de mercantilismo: metalismo, bulionismo, plantation, comercialismo, o industrialismo ou cobertismo. Certo, turma? Agora, para finalizar essa nossa primeira parte aqui da aula de mercantilismo e absolutismo, vem comigo aqui para esse quadro. Super divertido aqui o quadro para entender como que mercantilismo e o absolutismo se interagem. Um tem a ver com o outro, são casados, certo? Casalzinho inseparável lá do chamado Antigo Regime, da chamada Idade Moderna. Certo, Pimpolhos? Então vem comigo aqui, ó. O Estado absolutista, o poder do rei. Está aqui, o rei centralizou o poder na sua mão, da sua realeza. E esse rei tem o apoio de quem? Quem ajudou esse rei lá no Renascimento, na transição de Idade Média para Moderna, assumiu o poder total, central desses países europeus? A burguesia, os comerciantes, os grandes interessados em transformar o feudalismo em mercantilismo, em capitalismo. Certo, Pimpolhos? Então aqui nós temos uma aliança importante dos comerciantes, dos burgueses com a realeza, com os reis, o Estado absolutista, a monarquia absolutista, certo? E esse governo centralizado, na mão de um rei, de um soberano, eles fazem o quê? Eles cobram tributos, impostos dos seus súditos, e esses impostos aí ajudam a manter as regalias, o luxo de uma nobreza, de uma realeza. Então nós temos aqui um poder centralizado na mão de um rei, uma nação agora com fronteiras definidas, atos culturais escolhidos como oficiais, a identidade cultural, certo? E esse rei agora, como um líder de um país, de uma nação burocratizada, cobra tributos dos seus súditos. Esses tributos é para manter essa nobreza, para manter essa realeza. Não demora muito aí, pessoal, a gente vai ver a Revolução Francesa, a gente vai ver o Iluminismo, a crítica do Antigo Regime, e reis lá no século XVIII vão perder a cabeça. Segura a audiência aí, mais para frente. Mas aqui o rei, um burocrata, líder da nação, cobrando tributos para sustentar essa nobreza, certo? Então, rei e burguesia juntos formando o Estado absolutista, a nação moderna. Turma, esse absolutismo aqui colocou em pauta, colocou como regra, como lei, o mercantilismo, a economia do tipo mercantil, a primeira fase do capitalismo ou um pré-capitalismo. Tá? Turma, qual é o objetivo do mercantilismo? É lucro, é riqueza, é a balança comercial favorável, certo? E principalmente aqui acumular riqueza. E essa riqueza era medida, era calculada pelo metalismo, ouro, prata, certo? Então a maior forma de uma nação mostrar a sua prosperidade, sua força econômica, era principalmente pelo
o acúmulo de metais, de ouro, de prata, também com suas colônias que tiravam riquezas. Certo, turma? Então o objetivo é enriquecimento, é fortalecer esse Estado absolutista, é fortalecer essa nobreza, essa realeza e os burgueses, principalmente a partir do acúmulo de prata, de ouro. Certo, turma? Então está aqui o mercantilismo e seu objetivo principal, enriquecimento, fortalecimento econômico. Também, pimpolhos, nós temos aqui os meios. Como que o Estado moderno, a monarquia absolutista e a burguesia conseguem se enriquecer, conseguem se fortalecer? Bom, com aquelas características que a gente viu há pouco tempo. Vem comigo, ó. O intervencionismo, o governo controla, o governo faz a gestão da economia para beneficiar a sua nação ou o seu governo, o seu país. É o dirigismo estatal, é a intervenção do Estado, do governo na economia. Nós também temos o colonialismo, lembrando que, por exemplo, o Brasil foi uma empresa colonial de Portugal, a Argentina foi uma empresa colonial da Espanha, as 13 colônias foi uma empresa colonial, mesmo que mal cuidada, mas uma empresa colonial da Inglaterra. Então a colônia deve dar lucro para sua metrópole, certo, pimpolhos? Os monopólios. Um grupo de burguês tem o monopólio de determinado setor, rota comercial, produto, certo? Os monopólios para evitar a concorrência, para que apenas um grupo, uma nação, um setor consiga acumular riqueza, capital, que a gente viu ali nos objetivos. E é claro, né? A balança comercial favorável, eu conseguir acumular riquezas a partir da eu mais exporto, eu mais vendo do que importo, do que eu compro. Fazendo a balança comercial favorável, eu mais retenho riqueza do que perco dinheiro. Certo, turma? São características que o capitalismo ainda tem até hoje, mas aqui na sua fase do colonialismo e dos monopólios que serão rompidos depois lá no iluminismo, com Adam Smith, lá no liberalismo. Certo, turma? Então aqui, ó, te liga, ó, mercantilismo e absolutismo estão inteiramente ligados. O mercantilismo dá riqueza, dá dinheiro para sustentar o Estado absolutista, e o Estado absolutista, a monarquia absolutista, esse rei absoluto, ele dá lei, dá as regras, ele apoia que a burguesia pratique seu comércio para trazer riquezas para esse Estado, para essa nação. Certo, pimpolhos? Daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai ver mais um pouquinho aqui do mercantilismo nas características do sistema colonial. Certo? Segura a audiência aí, até daqui a pouquinho.